Bom, galera, aproveitando que nós estamos estudando a série de inovações estéticas e técnicas do movimento impressionista, e como eu havia dito em aulas anteriores, o movimento impressionista ele é importante no Ocidente porque a partir do momento em que ele surge, em que ele começa a colocar em prática aquela série de inovações, aquela série de quebra de convenções e de formalismos, vários outros movimentos acabam pegando carona nesse contexto de desenvolvimentos, de inovações e de paradigmas sendo quebrados. Lembra daquele ditado onde passa um boi, passa uma boiada? Falando em arte, falando em cultura, nós podemos considerar que o primeiro boi da leva de inovações, da boiada de inovações, foi o movimento impressionista. Então hoje nós vamos estudar um contexto neo-impressionista ou pós-impressionista. E neste primeiro momento, nós vamos nos debruçar em uma tendência muito interessante, onde, a partir dos estudos sobre a cor, a partir dos estudos sobre a forma, a partir dos estudos sobre o desenho, vai acontecer uma inovação em como tratar a cor, em como você faz para que fosse criado a partir de pontos, a partir de um divisionismo, a partir de pinceladas curtas, uma ilusão na obra de que nós tínhamos grandes planos de cor e que tudo aquilo fosse um desenho homogêneo, fosse um desenho só. Basicamente, quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre uma técnica que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é a técnica do pontilhismo. Mas antes de nós visualizarmos estas obras, é importante, claro, nos debruçarmos na teoria. Quando nós falamos do contexto pós-impressionista, nós estamos fazendo referência, sobretudo, à transição dos séculos 19 e 20. É quando surge esse contexto pós-impressionista, é quando surge essa tendência neo-impressionista. Para aqueles mais detalhistas em datas, nós podemos considerar em nossa linha do tempo que basicamente esse processo ele vai de 1896 a 1906, ou seja, esse contexto de novos estudos, esse contexto de transformações, esse contexto neo-impressionista. Esse termo, inclusive, ele foi utilizado, ele foi cunhado, ele foi criado pelo crítico de arte Félix Fanon. Ou seja, aproveitando-se de um ambiente de inovação, de um ambiente de liberdade, de um ambiente experimentalista, impressionista, é criada uma nova tendência. E a partir dessa nova tendência estética e técnica, é dado um nome para esse período, é dado um nome para essas ações. Então, por isso que nós consideramos esse período como o neo-impressionismo. Um dos mais destacados artistas nesse cenário foi com certeza o Georges-Pierre Seurat. Ele é o criador do que nós chamamos do divisionismo, ou popularmente conhecido por muitos, como eu falei aqui na aula, o pontilhismo. Eu tenho certeza que vocês com certeza já fizeram, já colocaram em prática técnica pontilhista na escola. O professor ou a professora entrega um desenho a você e dá o seguinte comando: você vai pintar esse desenho, você vai colorir esse desenho com pequenos pontos próximos uns aos outros. E não com aquela pintura mais uniforme, com aquela pintura mais riscada, mais rabiscada. Você vai pintar com pontinhos. Essa técnica basicamente consiste nessa justa posição de pequenas pinceladas, como alguns italianos falavam, a pintura de toco, de cor
que vai criando essa ilusão, depois que está pronto, depois que tem os pontinhos ou a pequena pincelada lado a lado, de uma unidade pictórica. Em muitas obras, você só consegue identificar que ela foi colorida com pontinhos justapostos quando você se aproxima daquela representação, quando você se aproxima daquela reprodução, daquele quadro. Porque se você observa de uma certa distância, muitas vezes não dá para você conseguir discernir se aquilo está ou não está representado a partir da cor, com pontos ou com uma pincelada mais uniforme, com algo mais marcado pela unidade pictórica. Lembrando, e muito importante, que esse contexto de inovações do neoimpressionismo, seguindo aquela corrente impressionista, vai influenciar e vai ser importante para artistas que vão também abrir novas portas para uma série de invenções quando nós estivermos estudando sobre as vanguardas, que foram Van Gogh, Munch, Gauguin, Cézanne. Ou seja, esse contexto neoimpressionista, esse contexto pontilhista, com bastante afeição, criado pelo Seurat, mas também seguido pelo Signac, que era um outro francês, e nós vamos observar aqui, foi realmente todo um contexto, um novo cenário de inovações, um novo cenário marcado por novas criações, por realmente uma série de aprimoramentos e aprofundamentos técnicos e estéticos. Trabalhada a teoria, esse é o momento de nós observarmos as pinturas. E como eu falei, muitas obras você só consegue discernir que tem os pontinhos justapostos, como essa do Seurat, se você observa com certa proximidade. Se você está distante, muito dificilmente você vai conseguir identificar que essa técnica é a técnica do pontilhismo, é a técnica do divisionismo. Mais uma dele, dessa vez retratando a Torre Eiffel, uma pintura de 1889. Seurat também retratava bastante temáticas circenses, aqui está o Circo, de 1981. E um compatriota do Seurat, que também foi um grande propulsor dessa nova técnica, foi o Paul Signac, através de suas obras, através de suas composições. Por fim, trago um esboço que diz: a crença de que a separação das cores transmitia maior vibração aos olhos do observador foi difundida aos neoimpressionistas por estudos científicos sobre as cores, e aqui nós temos a citação de algumas obras. Ou seja, todas essas inovações que nós estamos observando, todas essas novas técnicas, essas novas estéticas, elas, claro, surgem sim com determinado grau no que diz respeito ao acaso, mas elas também são marcadas por estudos, elas também são marcadas por aprimoramentos, por aprofundamentos. Bom, na próxima aula nós vamos conversar sobre Van Gogh e como o que Van Gogh e o que Munch fizeram foi extremamente importante para o movimento expressionista. Ou seja, vai ser o nosso mergulho nas vanguardas artísticas europeias. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e ótimos estudos!